problema é que a ação regulatória desse país é uma ação muito ruim, né? Ela se politizou, né? Você olha que as agências, que eram coisas que foram criadas a bem de ter uma sociedade um pouco mais equilibrada, que pudesse, na verdade, mediar a voracidade do consumidor, a segurança do consumidor com a voracidade do mercado, elas se transformaram em instrumentos de ocupação de cargo político. Dá uma olhadinha do último membro na agência de aviação civil, dá uma olhada do rapaz que assumiu com 28 ou 29 anos. Assumir uma agência, gente, não é uma função para qualquer pessoa, é para um intelectual. Você daqui 4, 5, 6 anos está pronto para ir para uma agência. Por quê? Você tem a maturidade do sistema. Espera um pouquinho só, eu não posso impedir a iniciativa privada, eu preciso que a iniciativa privada cresça, mas tem que encontrar uma mecânica de equilíbrio para que o consumidor também não caia aí numa mecânica que ele não possa sustentar, não posso matar o mercado. Não é fácil trabalhar a composição desses setores, vocês concordam comigo? Não é uma coisa tão simples, tão trivial. Ah, não vamos aumentar os planos de seguro-saúde, vocês lembram disso? Os corporativos podem aumentar porque se aumenta de acordo com a regulação, aliás, com a sinistralidade das empresas. Agora, os individuais, que são aqueles mais velhos, que eu tenho, do meu pai, que deixou para mim, que o Cláudio tem, tá? Esse plano de seguro-saúde ele é reajustado só de acordo com a inflação. Então imagina como está defasado, estão dando prejuízo. Então desde que o Serra foi ministro, e o Serra é meu amigo, foi secretário junto com o Serra, achou uma pessoa preparada, ele decidiu que tem que seguir a inflação. Então o que acontece? A inflação foi 3, sobe 3, a inflação foi 4, sobe 4, só que a inflação médica é mais cara. O que aconteceu? Tenta comprar um plano individual, não tem à venda. Então, se tem um preço praticar. Então, gente, precisamos dar uma olhada nisso. Então, acho que essa questão do capital ela tem que ser bem pensada. E acho que esse é um dos grandes temas que a gente deveria ter. E não como uma oportunidade para tal fundo poder ganhar dinheiro, tal hospital ser vendido, a clínica do Cláudio Lotenberg, para mim, eu acho que é ótimo. Porque quando eu podia imaginar o dia que eu fazia oftalmologia, ou meu pai que achava que eu ia ser vagabundo, que eu ia ter um ativo que hoje fatura 41, 42 milhões de reais e que deve ter uma EBITDA de 24 milhões. Não precisa nem fazer conta. Vale pouco isso? Vocês que lidam com isso. Vale pouco? Para mim vale muito, né? Claro que vale muito. É uma fortuna, meu Deus do céu. Se eu querer investir lá. Estou dizendo. Agora, eu não posso olhar sobre essa ótica. Para mim é ótimo. Espera um pouquinho só, cadê o conceito da sociedade? Eu acho que nós estamos vivendo uma sociedade muito egoísta. Todo mundo está olhando para o seu mundo, para o seu umbigo. E não dá para ser assim. Não dá para ser dessa maneira. Nós estamos pagando o preço desse... Não que o indivíduo não possa... É crime ficar rico? Não é crime, pelo amor de Deus. É bom, é legal, as coisas boas custam caro, vocês querem um bom restaurante, quer uma viagem. Esse ano que você vai passar lá em Paris, você vai ser em Paris? Não, eu morei 2 anos na França, estudei lá, agora estou indo para os Estados Unidos, né? Em Harvard, né? Quanto vai custar isso aí? Não precisa nem dizer. Muito caro. R$6.500 por mês. Por mês, possivelmente. Pois é, provavelmente você vai gastar pela sua idade grande parte do dinheiro que você guardou, se sua família não for lhe ajudar. Então veja bem, não é fácil. E você já não é tão criança, você quer voltar, se não tiver uma esposa, vai construir sua família. Espera um pouquinho, gente. Precisa ganhar, mas não pode ser uma visão só centrada no interesse da gente. E fóruns assim é para discutir essas coisas. Cláudio, a gente até 2, 3 anos atrás, né, por uma série de motivos, não selecionava alunos da área de saúde, né, da medicina e por aí vai. A gente tinha um olhar mais de áreas que conhecia de perto, né, como economia, engenharia e por aí vai. A gente abriu 3 anos atrás e vieram excelentes bolsistas, um processo super seletivo. Né? Esse ano a gente selecionou 24 de uma massa de 80 mil que começaram a inscrição. E 3 foram da área de saúde, né? Então eu queria uma ajuda sua para entender assim, a sua visão, o que são os jovens de altíssimo potencial da área de saúde, quais são as características que ele tem, onde que a gente encontra mais desses jovens num contexto desse que eu te apresentei da Estudar, onde a gente está buscando ali jovens de altíssimo potencial que têm condições de se destacar num processo competitivo como esse, né? Por onde que a gente deveria olhar mais para achar mais desses jovens? Olha, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, a Faculdade de Medicina do Hospital Israelita Albert Einstein. Daí tem uma tal de USP, e aqui na Doutor Arnaldo, e eu acho o seguinte, tá? Em frente a um cemitério. Em frente ao cemitério. Eu acho o seguinte, tá? Primeiro, eu estou muito bem impressionado com vocês, muito.
eu acho que vocês têm que se fazer presentes, vocês têm que se vender. Tá? Por quê? Porque qualquer iniciativa nasce de pessoas visionárias, mas elas não vivem de pessoas visionárias. Tá? Jorge Paulo Lema, que eu cumprimento uma vez na minha vida, ele nem sabe quem eu sei quem ele é. Né? Eu sou preparado. Né? Marcel Teles, que foi meu paciente durante o período, né? São pessoas muito preparadas, mas eles criaram uma coisa que tem um aspecto inspiracional e que tem um papel que talvez eles não podiam prever que teria tido a dimensão que teve, né? E que agora tem que andar por si só, né? E muito possivelmente num dado momento eles são os verdadeiros doadores e empreendedores. Tem 3 tipos de doador, né? O doador que doa, né? Que vai lá e fala, dá para você pagar meu estudo? Puta, o pai dele trabalhou comigo lá no Einstein. Puta, ele era tão legal, me ajudou, não sei o que e tal. Faz um cheque, dá $10 mil de presente pro cara, vai embora, nunca mais quer saber. Tá? Tem o doador investidor, né? Que vai lá e fala para ele, olha, seguinte, eu estou te dando, mas você vai me pagar depois isso daqui corrigido pelo CDI. Tá? Ele investiu em você e você vai pagar. Ele está fazendo investimento, está te prestando porcaria nenhuma. Tá certo? E o mais comum é o doador empreendedor. Pô, esse cara é bom, eu ouvi essa história aqui, acho que eu vou ficar sócio desse cara nessa empresa de prontuário, que pode ser que eu ganhe alguma coisa com isso, né? Então tem várias formas de você poder participar e apoiar jovens. Tá? Eu fui uma vez para Israel, no Instituto Weizmann, tá? E eu sempre chegava nos lugares e falava o seguinte, precisa ter um bom projeto, aí quero falar com o cara. O cara do Weizmann começa a conversa, ele me deixou assim no chão, saindo nocauteado, né? Eu gosto de conversar com boas cabeças, porque de uma boa cabeça sempre vai sair um bom projeto. Tá? Eu acho que vocês têm que se fazer presentes nos melhores centros acadêmicos, queiram ou não queiram. O vestibular é um grande crivo. Esses rapazes da USP estão aqui porque são pessoas que possivelmente têm uma capacidade intelectual e uma visão melhor do que aqueles que são contemporâneos deles. Né? Algum crivo já foi. Eu não sei o quanto vocês são conhecidos nessa frente. Eu acho que vocês deveriam contar mais, eu acho importante. Acho que a medicina precisa de pessoas, precisa de líderes. Tá? Quer dizer, você está aqui fazendo, vai trabalhar com o Marcelo, pode ser que amanhã ele seja um grande cirurgião de tórax. Mas se ele tem uma visão da sociedade um pouco mais sofisticada, tá? O doutor Jatene foi um grande industrial, você sabe, ele tinha uma fábrica lá, a MAC. Né? Quantas coisas boas ele fez, né? Quantos empregos ele gerou, ele operou um monte de gente, é verdade, mas esse outro lado também não foi importante? Muito. Né? Então eu acho que vocês têm que se fazer um pouco mais presentes, contar um pouco sobre a organização de vocês. O que vocês estão fazendo, o que vocês precisam e se espalhar pelos bons centros acadêmicos do país. Na nossa faculdade, certamente o Cláudio, que vai ser o reitor da faculdade, vai ter o maior interesse de conversar com grupos de discussão. Isso é uma escola de liderança. O que vocês estão fazendo aqui nada mais é do que um curso de liderança. Eu vim aqui falar sobre saúde, vocês não sabem ler? Pô, como eu falei para vocês, vocês pegam isso daqui à tarde, vocês trazem informação de coisa que eu também não sei. Melhor que eu. Agora, não tenho a vivência. Evidentemente, eu sou mais velho. Então, isso aqui é liderança. Então, eu acho que vocês precisam contar que vocês existem. Vocês têm um patrimônio único, é um privilégio falar com pessoas assim. Estou te falando, eu fiquei nocauteado, vocês se apresentando, pelo amor de Deus. Lá sei o que esses caras vão falar depois de mim, está gravando aí. Agora, na nossa faculdade, entre parte dos nossos projetos, está uma negociação que deverá ocorrer logo com o ICFMG, que é o órgão que faz o exame americano. Porque nós temos uma decisão bem firme de formar alunos globalizados. Tanto é que algumas disciplinas serão em inglês, né, do currículo. E aí você estava perguntando, né, é onde eu vejo que existe uma boa possibilidade de interação, porque isto vai fazer com que muitos desses nossos alunos tenham que se deslocar para o exterior. E até, como o Cláudio falou no começo, nós vamos ter uma mecânica de bolsas que está no orçamento básico da faculdade, que 20% dos alunos terão bolsas integrais. Isso já está no orçamento da faculdade. Nós estamos indo à luta atrás de doações para conseguirmos aumentar esse percentual. Mas já vamos começar com 20% de bolsas integrais,
e que vão ser atribuídas por critério social e não um critério de desempenho. Não é quem entrou em primeiro lugar no vestibular, até porque no começo quem entrar em primeiro lugar no vestibular possivelmente vai optar pela Pinheiros ou pela Paulista. Então não é isso, é quem não pode pagar mesmo. Nós não queremos que ninguém acabe não frequentando a nossa faculdade porque não pode pagar. Uma vez que recebeu a bolsa, aí muda, aí passa a ser critério de desempenho e de performance, para manter a bolsa. Porém, para receber pela primeira vez, é critério social. E provavelmente nós vamos ter muitos jovens muito talentosos e que vão ter uma dificuldade intrínseca de conseguir progredir nisso tudo. E nós acabamos de assinar um convênio, até haverá uma cerimônia no dia 11 de agosto, que os americanos vêm para cá, que é com uma universidade de Cleveland, no estado do Ohio, nos Estados Unidos, chama-se Case Western, que é uma das universidades de ponta. Eles têm 18 prêmios Nobel, é a universidade com a qual é vinculada a Cleveland Clinic, né? Você que vai fazer cardiologia sabe bem a importância da Cleveland Clinic. E esses nossos alunos, é um acordo de integração. Os nossos alunos vão passar lá, os alunos deles vão vir aqui, né? Vão surgir um monte de oportunidades de interação. Então, a sua pergunta, complementando o que ele falou, né? Nós consideramos que nós vamos ter muitos jovens brilhantes lá trabalhando conosco. Se eu puder fazer uma última pergunta, acho que a gente já está bem estourado no tempo, mas só porque você tocou no tema. Minha esposa, ela é médica e ela estudou na Universidade Federal na Bahia, mas ela estudou também um ano na Universidade de Santiago de Compostela e 6 meses na Universidade de Estrasburgo. E agora está indo também fazer um mestrado nos Estados Unidos. E ela tem um pouco essa, digamos assim, essa dúvida, esse anseio, se hoje no Brasil tem espaço já para esse tema, né, esse médico com uma visão mais global, um médico que está buscando sair desse caminho tradicional. Na turma dela tinha uns 120 alunos, ela foi a única que foi estudar no exterior e existia oportunidade que as pessoas realmente não tinham interesse. E ela se pergunta um pouco isso. E a minha pergunta para você é, essa visão que vocês têm na universidade, vocês já enxergam hoje no Brasil uma necessidade para esse tipo de profissional, ou é mais uma visão vanguardista de dizer, olha, daqui a 10 anos esse profissional vai ser muito requisitado? Não, essa necessidade já existe. Quem não tem uma formação global, uma visão global, né, é uma pessoa que vai ter muita dificuldade em se posicionar no mercado de trabalho. Particularmente dependendo do tipo de medicina que ele irá exercer, né? E nós estamos também num esforço muito grande dentro do Einstein, né, de nos tornarmos uma instituição bilíngue. Nós já temos 6 ou 7 reuniões científicas mensais nas várias áreas que são desenvolvidas em inglês. Nada contra o nosso idioma português, não é? Entretanto, se alguém quer ser um player realmente significativo dentro desse mundo, né, se não for fluente em inglês, não conseguirá, né? Então, nós temos essa noção clara de que o que ela está fazendo é importante, até que é o que o meu filho está fazendo, que é o que o Vicente Odoni, que cuidou do filho dele, fez há 30 anos. São pessoas que voltam com uma compreensão muito mais profunda de todos esses mecanismos. A última. Eu me formei na Universidade Federal de Viçosa, o curso de medicina lá é bem recente, acho que não tem nem 5 anos. E uma das dificuldades que eu vi, Viçosa é uma cidade interior de Minas, 80 mil habitantes, atendimento de saúde lá é um caos. E uma das dificuldades que eu senti muito fazendo direito é que, apesar de estar numa universidade, a integração entre as áreas, ela não acontece. Quando eu fiz a minha monografia, eu tentei estudar essas questões de incentivo tecnológico, mas acaba que, infelizmente, no Brasil sempre vai para o que você consegue ganhar de lucro com aquilo, não tem como você fugir muito de enfrentar a questão do bem-estar, o que aquela tecnologia vai trazer para a sociedade. Então, como advogada, a minha pergunta para vocês é, ao contrário da primeira, qual é a grande barreira hoje do setor da saúde que essas pessoas, principalmente da área jurídica, podem agir para influenciar as políticas públicas ou qualquer coisa que seja necessário, que faça realmente falta, porque não é enxergado pelos outros profissionais? Eu acho o seguinte, tá? Algumas coisinhas a respeito da questão
jurídica. Né? Primeiro, uma colocação, que a gente vive numa sociedade que é muito mais fácil quebrar um átomo do que quebrar um preconceito, como diria Albert Einstein. Né? E eu acho que a gente aí tem ainda uma dificuldade muito grande de aceitar propostas inovatórias antes que elas tenham uma comprovação científica plena. Estou dizendo que estou estimulando curandeirismo nem charlatanismo. Estou abrindo a cabeça da gente para a gente ser um pouco mais criativo, pelo menos na receptividade das ideias e das propostas. Acho que essa é a questão. Né? Porque se a gente não tiver essa criatividade, a reação da sociedade é justamente buscar, no âmbito jurídico, a defesa para coisas que aí sim podem ser elas de caráter charlatanesco ou de curandeirismo. Né? E eu acho que o médico, na verdade, paga um preço grande por não estar aberto para esse tipo de diálogo. Né? Segundo, eu acho que os meios de debate não são meios necessariamente judiciais. Né? E o radicalismo ele é bom. Eu acho que um bom advogado é aquele cara que busca o consenso antes de qualquer litígio. Né? Eu gosto muito do nosso advogado no hospital porque ele não é um advogado beligerante. Quer dizer, ele não tenta criar a situação da briga com uma mecânica de negociação. Ele sempre tenta entender aquilo que você está pensando em demandar e tenta te ajudar a encontrar uma mecânica pelo diálogo. Se der para resolver dessa forma, sim. Se não der para resolver dessa forma, paciência. Aí vamos entrar aqui por um litígio, né? Que eu acho que é uma coisa importante. E no limite, você vê, eu falei assim de passagem, a própria judicialização que a saúde está passando. Né? Um dia eu fui num evento, o cara levanta lá e fala assim, olha, eu sou de um escritório de advocacia, eu estou para o secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da judicialização dos remédios, que eu acho ótimo, porque mostra que a sociedade está... Eu nunca vi ótimo você estimular uma briga. Se tem que ter judicialização, é porque talvez a escala de direitos não está adequada. Ou então, a percepção dos direitos de quem está demandando não está além daquilo que o Estado pode suportar. Né? Então, eu tenho a clareza, né, que a gente precisaria, talvez, aprofundar esse debate da questão da saúde no meio do judiciário. Né? Eu estou indo hoje, tem como é que se chama? Um magistrado que está se aposentando agora, que não pegou a PEC da bengala, no âmbito estadual não valeu só acho que no federal, né? E ele está se aposentando, né? E o cara me convidou para um jantar, um almoço de despedida, de aposentadoria. Vai na linha, vamos dizer. Eu falei, vou ou não vou? Eu falei, olha, como líder de saúde, acho que eu tenho que ir, né? Porque se os caras me veem lá, pelo menos ele tem a oportunidade de amanhã, se ele quiser debater alguma coisa sobre, né, recursos e usos em saúde, ele vai lembrar que tem aquele Lotenberg, que eu vou ligar para ele, para bater um papo e conversar. Gente, quem não faz política corre o risco de ser governado por quem faz política. Vocês têm que estar perto, tem que debater. A sociedade nossa está fraca, por quê? Porque os atores estão lá, um monte de despachando andando pelo Congresso, quer dizer, não tem jeito. Precisa de pessoas com ideias fortes, vamos dizer, sabe, nem dos congressistas. Não necessariamente, você entende? Então o que a gente precisa? Ter pessoas com ideias fortes. Aquela pergunta tradicional, quem sabe em quem votou na última eleição para deputado federal, levanta a mão. Não sei se eu te respondo. Ok? Professor, eu queria agradecer, queria só dizer que assim, essa questão da faculdade de medicina, acho que é um baita de um parabéns para vocês. Eu, apesar de fazer medicina desde o primeiro ano da faculdade, eu quero sair da faculdade, né? Porque não tem muita questão de administração e tal, e eu vou terminar e vou começar coisas na área de saúde, né? Começar uma empresa. Mas o que eu queria perguntar, a última pergunta, a gente ia inaugurar o nosso grupo de saúde, na verdade, com o Falcone, Vicente Falcone. Porque a gente achar que a gente vive no HC, né? Então, no HC a gente vê que tem a polimixina para tratar a infecção e não tem sabonete, às vezes, para lavar a mão, que vai transmitir a bactéria de um paciente para o outro. E quando você falou do PDCA, é um baita de um negócio, né, de falta bastante na saúde. Então, eu queria só, sucintamente, só para não se alongar mais, o que é o jeitão Einstein de fazer as coisas que você acha que os anos de Einstein que tem, que pode ensinar o Brasil todo, assim. Se tiver uma coisa para ensinar, o jeitão Einstein é isso.
A gente acha que a gente aprendeu isso, e é isso que a gente pode ensinar o sistema de saúde do país, ou outro hospital, seja clínica, quer que seja, que é o jeitão Einstein que vale a pena transmitir para as futuras lideranças aí de gestão e de médicos. O mais velho, falou você primeiro. Acho que o principal aspecto do jeitão Einstein de ser é sempre saber que você tem que mudar para continuar sendo aquilo que você é na essência. O pior inimigo de uma organização de saúde é você se estagnar, você se cristalizar. Nós completamos 60 anos de idade agora, a nossa instituição completou 60 anos. E nós gostamos de falar assim, jocosamente, aliás, como é hoje, mais modernamente, nós somos sexagenários, mas com um corpinho de 20. Né? Acho que a grande mensagem é: você tem que sempre mudar, se você quer continuar aquilo que você era na sua essência. Isso, aliás, até é uma frase famosa de um filme, de um filme antigo, mas o filme é sensacional, do Luchino Visconti, que chama-se O Leopardo. Alguém já assistiu? É um filme maravilhoso. Fala da... Enfim, foi na época da unificação italiana. Na verdade, aquilo foi uma coisa muito violenta, né? Com muita guerra, muita batalha, e matando muita gente. E passa-se de uma família aristocrática na Sicília. E a onda da unificação estava chegando na Sicília. É gozado. Hoje, 150 anos depois, o que eles têm agora é a onda da desunificação, né? Norte da Itália, não quer saber da Sicília, que não quer saber de Roma. Eles estão na onda da desunificação. E esse aristocrata, o ator é o Burt Lancaster, ele fala essa frase célebre, né? Que para continuar a sermos o que nós somos, nós temos que mudar. É isso que eu sinto lá do hospital. Eu estou lá há 30 anos e eu vejo a nossa instituição em permanente revolução, permanente convulsão interna. Você está como exemplo a nossa acreditação pela Joint Commission, né? Quantos estão familiarizados com o que é a acreditação pela Joint Commission? Alguém está? Joint Commission é um sistema de acreditação de hospitais que existe nos Estados Unidos. Foi inventado há cerca de 70 anos, onde não havia critérios mínimos para um hospital funcionar. Cada um fazia como queria. E aquilo era um verdadeiro caos, como vocês podem imaginar. Aí as principais associações médicas, Associação Médica Americana, Academia Americana de Pediatria, Colégio Americano de Cirurgiões, etc., se reuniram e formaram uma Joint Commission, formado por elas todas, de forma a estabelecer critérios mínimos para que um hospital pudesse funcionar. Isso daí foi não crescendo, aquilo que eram critérios que ocupavam 5 páginas, atualmente ocupam 1000 páginas. E foi indo de voluntário para hoje nos Estados Unidos é praticamente obrigatório, uma vez que quem não é acreditado não recebe verba federal. E há cerca de 20 anos, lá no nosso hospital, alguém teve a iniciativa, onde quase não se falava de qualidade na área de saúde aqui entre nós. Bom, vamos tentar nos acreditar na Joint Commission. E o sistema foi muito interessante, porque quem foi lá conversar com eles, na primeira a receptividade não foi boa. Falar, Hospital do Brasil querendo ser acreditado por nós, no way, né? Mas aí a coisa foi, eles vieram nos visitar, eles viram que era o Einstein, falaram, bom, ok, vamos em frente. E nós fizemos um processo simulado para tentar entender como é que nós estávamos, porque nós nos achávamos os maiorais. E fizemos aquele processo simulado e o resultado foi um desastre. Nós estávamos muito longe de sermos os maiorais que nós pensávamos que éramos. E isso gerou uma verdadeira revolução interna, no sentido de estabelecer critérios e condições e processos que permitissem almejar essa acreditação. E mais ou menos 2 anos depois houve o processo real e nós fomos acreditados. Aliás, fomos o primeiro hospital fora dos Estados Unidos a receber essa acreditação.
e geramos até um negócio novo deles, que eles chamam de Joint Commission International, que atua muito no Brasil. Hoje, mais de 25 hospitais brasileiros já tem. Mas eu estou citando esse como um pequeno exemplo do inconformismo, da necessidade de encontrar caminhos novos, né? E o último exemplo é a Faculdade de Medicina. Por que isso, né? Porque a presença do jovem provocando o mais velho, ela é essencial para o desenvolvimento a longo prazo de qualquer instituição. Se você pega o ranking americano dos 50 melhores hospitais, vocês estão familiarizados com esses rankings? Isso é feito por uma revista que é uma veja um pouco mais sofisticada, que é a US News and World Report. Eles têm ranking de universidade, eles têm ranking de hospital. O americano adora ranking, né? E se você pega os 50 primeiros colocados no ranking de hospitais, não é 47 ou 48, todos os 50 tem graduação, tem residência e tem pós-graduação. Portanto, o último exemplo desse inconformismo é justamente isso. Hoje nós temos 23 programas de residência médica com Einstein. Nós temos um programa de pós-graduação. Um dos programas de residência é em gestão. Começou esse ano. Parceria com o INSPER, né, inclusive. Parceria com o INSPER, exatamente. Começou esse ano. Esse ano está sendo o primeiro ano. E nós temos a pós-graduação estrito sensu. Nós temos hoje já 72 alunos matriculados. A primeira defesa de mestrado deve ocorrer no ano de 2016. A primeira defesa de doutorado está sendo prevista para 2017. E a Faculdade de Medicina. Esse é um exemplo deste inconformismo, né? Dessa vontade interna de temos que mudar. Eu marquei 3 palavras que eu acho que são importantes, né? E elas são fruto, em parte, de um trabalho que foi feito por uma socióloga chamada Carmen Migueles, que estudou as características de excelência do Einstein, né? E que, de certa maneira, vinculou isso às próprias origens da comunidade judaica, que é a grande mantenedora do Hospital Israelita Albert Einstein, né? E dentro desses valores, né, dessas questões, a primeira delas, eu acho que a gente nunca abriu mão dos valores da gente, que é uma recomendação que eu dou para a vida de vocês. E os valores têm muito a ver com aquilo que a gente aprende na casa da gente. Porque os pais da gente, mesmo se fizerem alguma coisa errada, eles avisam a gente que está errado. Não é verdade? Eles, em geral, eles têm princípios. Estou dizendo que são os nossos pais, vamos falar mais dos outros, quem sabe fica mais fácil, né? Mas eu duvido muito que um pai que é um assassino ensine os filhos a matar. Um pai que rouba ensina os filhos a roubar, né? E muitas vezes eu fico imaginando o que o pai de filho de um político, quando vê um patrimônio enorme que ele descobre do pai, o que ele pensa a respeito disso, anos e anos depois, às vezes o pai não está nem aí, né? Essa semana uma pessoa me contou de um indivíduo que o pai morreu e ele descobriu que o pai deixou $500 milhões, né? E esse primeiro diz o seguinte para mim: eles estão preocupados como é que vão fazer para repatriar. Eu falei, eu estaria preocupado em saber como é que ele conseguiu juntar isso, né? E esconder durante esses anos todos, né? Fragilidade de valores, né? E eu acho que a gente nunca abriu. Hoje, sempre que a gente vai falar, a gente fala sempre dos fundadores, fala dos ex-presidentes, tá? Que eu imagino que alguém daqui a 50 anos vai falar, lembrando do Marcel Teles, do Jorge Paulo, né? E dessa fundação maravilhosa que eles conseguiram montar e que vocês estão dando sequência, né? Então, essa firmeza de valores, os valores, as razões, o porquê foi feito isso, né? A missão disso daqui, a gente sempre fez questão de poder manter. Uma outra questão que eu marquei é algo que tem a ver talvez até mesmo com a própria característica judaica, né? Que é uma ideia do questionamento permanente. Se vocês lerem um pouco da literatura judaica, o judeu questiona tudo, né? Aliás, dizem que o judeu responde uma pergunta fazendo outra pergunta, né? Então você pergunta para ele, você quer esse? Ele te pergunta, por que não o outro? Então é muito a ver com a cultura judaica. E eu acho que existe um lado que também, sabe, atuando na liderança de quase 14 anos, né? Eu acho que nós somos dotados de um certo inconformismo, né? Sempre a gente acha que pode fazer melhor, tá? Sempre. E a verdade é sempre mesmo, né? Se você for olhar,
sempre tem como fazer um pouco melhor aquilo que você fez, né? Isso chega aos limites, às vezes a gente tem dificuldade decisória. Tem uma pessoa que está presa, que não quis fazer uma iniciativa conosco, porque disse que eu era muito lento de decisão. Eu não acho que o hospital vai muito bem, graças a Deus eu não fui para a cadeia, né? Mas falou para mim que eu era muito lento de decisão, depois para você. E falou para um amigo meu, Einstein, muito lento de decisão. Por quê? Justamente porque a gente acha que tem que se cercar de determinadas... Entre você tomar uma atitude às vezes impulsiva, é melhor não tomar atitude nenhuma, espera. É como um paciente na UTI. Se você deixa o cara lá sem dar algum outro remédio, ele recupera. Porque às vezes uma atitude muito brusca na tua vida pode ser um caminho meio sem volta, né? Então eu acho que você ter firmeza de valores, sabe, o questionamento perfeito, permanente, né? O inconformismo, são questões culturais do Einstein, estão sempre presentes, né? E eu tenho sentido isso em cada movimento que a gente faz, tá? A própria faculdade, foram reuniões, aí vamos fazer mais uma viagem, aí pode aprimorar aqui, aí discute de cá, quer dizer, foram... E aí, puxa vida, até os desvios, a gente queria que a faculdade fosse aprovada antes para poder funcionar, e o Cláudio ontem sentou e falou, olha, por outro lado não foi mal, porque nós vamos começar melhor. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter sempre na cabeça da gente. Cláudio, muito obrigado. Obrigado foi excelente. Manda um beijo. Obrigado, professor. Muito bom, obrigado.